O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de, como São Mateus, também nós dissermos sim a Deus e seguir e proclamar o Evangelho e anunciar o Evangelho aonde se fizer necessário. Amém. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, hoje é dia do nosso glorioso São Mateus, nosso evangelista São Mateus, que escreveu, não é, o primeiro livro. Na nossa sequência nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, então, escreve, não é? É o evangelista que escreve o primeiro evangelho. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, Mateus quer dizer dom de Deus. Mateus era aquele cobrador de impostos que era conhecido, não é, como pecador, porque além de cobrar impostos para o Império Romano, ele ainda também roubava, além do salário ainda roubava, tirava. Mas Jesus transforma aquele homem a um evangelista e não só escreve o evangelho, não é, com o título de São Mateus, como também escreve Atos dos Apóstolos. Olha, meu querido irmão e irmã, Jesus, não é, quando chama Mateus, Mateus logo dando o seu sim, o convida para, vamos dizer assim, um almoço, né, um jantar, uma confraternização ali de despedida. Ele vai deixar aquela função de cobrador de impostos e vai passar a seguir Jesus, se arrepende dos seus pecados, se converte. E assim também, meus queridos, somos nós. Nós, como Mateus, somos chamados a sair da nossa condição de pecadores que somos, para evangelizar, para catequizar. Como Mateus, nós precisamos colocar os nossos dons, como eu disse ontem, não é? A serviço do Evangelho, a serviço de Deus. Olha, meu querido irmão e irmã, nesse dia em que nós comemoramos esse homem convertido, que se tornou um evangelista, que se tornou um pregador assíduo da palavra, que deu a vida pelo Evangelho. Assim nos convida a também nós, chamados que somos pelo batismo, a evangelizar, a catequizar, a levar a boa nova aos outros. É nossa missão, meus queridos, sair da nossa condição de pecados, olhar para dentro de nós mesmos e ver aonde nós podemos melhorar, aonde nós podemos ser curados e, uma vez curados, não ter medo de dar a vida, se necessário for, pela causa da palavra de Deus, pela causa do Evangelho.
Olha, meu irmão, minha irmã, São Paulo, grande pecador, Saulo, né? Grande pecador. Mateus, grande pecador. Mas ouve o chamado de Deus, se converte e se tornam, não é? Homens que doam a vida pela causa do Senhor. E nos convida agora a fazermos o mesmo. Precisamos, meus queridos, dar a vida pela palavra, pela Bíblia, pelo Evangelho. Precisamos dar a vida, pois assim nós estaremos resgatando muitas vidas perdidas no meio de nós. E quantas vidas perdidas, não é verdade? Quantas pessoas aí vivendo no pecado, vivendo na luxúria, numa luxúria desenfreada. E nós precisamos, meus queridos, ouvir a voz do Senhor. E como Mateus, que tem esse dom, que nós tenhamos esse dom de evangelizar, de catequizar, de mostrar ao mundo que o verdadeiro sentido da vida é seguir a Jesus Cristo, amém? Que assim seja, amém. Clique aí no sininho, se inscreva no canal, vamos juntos evangelizar, vamos juntos levar este evangelho de São Mateus aonde se fizer necessário. Vamos juntos levar os atos dos apóstolos aonde se fizer necessário, porque a exemplo dos apóstolos nós possamos também seguir a Jesus, ouvir a sua voz e a colocar em prática. Amém.